vocês. É motivo de muita alegria e satisfação em poder, em nome da Igreja Portuguesa, desejar boas-vindas aos amigos, a todos que nos visitam nesta manhã. E aos nossos irmãos, nós queremos, mais uma vez, agradecer e parabenizá-lo por estar presente conosco mais uma vez neste culto de adoração ao Senhor. Nesta manhã ensolarada, bonita, depois de uma semana cheia de chuva, não é? Parece que as coisas melhoraram e temos mais um motivo de agradecer a Deus na nossa oração por esse dia tão maravilhoso. Nós temos alguns anúncios a fazer e eu gostaria de chamar a Karina aqui à frente, que ela tem um anúncio especial para fazer para amanhã, e ela pediu para dar o recado. Karina, é com você. Bom sábado, irmãos. Eu tenho um anúncio muito legal para compartilhar com vocês. E também eu gostaria só de lembrar que amanhã, na sala ao lado, vai ter demonstração de culinária. Então venha, vai começar às 10 horas. E para você aprender umas receitas novas de comidas saudáveis. Outra coisa que também vai acontecer começando em junho é o programa do CHIP, que é o Complete Health Improvement Program. Esse programa, ele é mundial, ele vai estar sendo dirigido aqui na nossa igreja, mas também em outros locais em Sydney. E o CHIP é um programa para melhorar a sua saúde. É um curso de saúde e também você, no primeiro dia, você tira e faz exame de sangue e depois de 3 meses você faz o exame de sangue de novo para ver como está a sua saúde. E o interessante é que esse programa já foi em vários lugares do mundo e foi provado que em 30 dias o seu colesterol baixa, o seu blood sugar level baixa e a sua saúde dá uma completa viravolta. E o ponto desse programa é para reverter doenças e para prevenir doenças. So it's all about disease prevention and reversal. Então, é um programa completo, por isso que é Complete Health Improvement Program. Você aprende sobre as comidas mais saudáveis para a sua melhor saúde e também você aprende como ler as rótulas, ver os ingredientes assim secretos que faz mal para a sua saúde. Você aprende receitas boas, aprende várias coisas. É um curso de saúde. Você recebe 3 livros, um é de receitas e outro é um textbook de informação, pedômetro para incentivar o exercício físico e atividade física. Eu recomendo esse programa de todo o coração. É um programa científico, baseado nas leis de saúde da Bíblia também. Então, eu quero incentivar cada um de vocês para irem nesse curso. Vai começar em junho, vamos ter em sessão de informação, junho, dia 11, e dia 15. Mas, talvez, se você sabe de alguém que está doente, que precisa melhorar a sua saúde, que talvez tem problemas de obesidade, ou problemas de colesterol, ou diabetes, por favor, recomenda esse curso para eles. Vai ter várias dessas revistinhas ali na saída. Leve contigo e incentive essa pessoa a vir nesse curso, porque a saúde deles vai ter uma viravolta, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção e lembre, amanhã, 10 horas, venha aprender mais sobre receitas novas. Obrigada. Obrigado, Karina. Então, como já falamos semana passada, por favor, eu sei que a agenda de vocês está programada, está bem cheia, mas amanhã, deixa a roupa para lavar segunda-feira, vem para o programa de manhã cedo. Deixa a casa bagunçada. Se for preciso, não arruma a cama também, não. Não perca o programa. Mas amanhã vai ser um dia cheio, vai ser uma manhã cheia, vai ser um dia muito especial, como o sábado vai ser especial também. Casey, por favor, a Casey também vai dar um recadinho também sobre amanhã. Então, como o Hamilton disse, deixa a roupa para lavar outra hora, de tarde, porque amanhã está bem agitada mesmo. Nós teremos também aqui um programa da conferência, que eu gostaria que todas, se fosse possível, atendessem a esse programa. Vai ser às 9 horas da manhã. Vai ser o Breakfast Prayer, que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter um worship aqui de manhã dentro da igreja. E após esse
worship, nós vamos ter uma tenda do lado de fora da igreja, que nós vamos ter um café da manhã com as pessoas da região central aqui de Sydney. Todas as mulheres que vão vir, por favor, vocês tragam um suco, por favor, eu já avisei semana passada. Esse programa estava há 2 semanas já no newsletter da igreja também. Eu espero que vocês possam vir. Muito obrigada. Bom, então, irmãos, já sabem, o programa de amanhã, das 10 da manhã, sobre saúde, é um investimento para você. Se você quer chegar aos 100 como eu, participe do programa. Hoje é um dia especial, é um momento especial em que nós devemos pensar, e os momentos que seguirão, nós vamos ver como se abençoar seu povo, a sua igreja, seu trabalho. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás no céu, sou obrigado mais uma vez por estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado pelos nossos amigos, nossos visitas que estão conosco também. Que eles possam sentir a tua bênção, a tua paz, que os nossos corações possam ser a mensagem desta manhã que o Senhor tem para nós. No teu nome amado, pedimos amém. Hoje é um dia especial, não é? E nós temos, vocês vão ver, tem uma menina muito bonita aqui na frente, que logo depois vocês vão ficar só a história dela. E então nós vamos continuar o nosso programa nesta manhã. Agora, para iniciarmos o nosso serviço de louvor, vem junto a Cristo. Assentados. Junto está
cantar Na Direção de Deus. Eu quero caminhar rumo ao futuro. Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo o amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo o amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção do meu mestre, pra sempre vou caminhar. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Obrigada. Pode se assentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Quanta criança nessa igreja, fiquei até assustado. A gente está acostumado a ver uma segunda igreja lá em Blacktown, agora temos aqui meia dúzia, não, 2, 4, 6, 8. Mas também são todos muito lindos, hein? Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E hoje é um dia especial, portanto a história é diferente. Vocês sabem que existe uma pessoinha aqui na igreja, eu não sei, eu acho que já não é a primeira vez que ela veio aqui na igreja. Mas hoje é um dia especial para ela. O nome dela é Isabela. Quem sabe quem é Isabela? Ah, todo mundo sabe? Puxa vida, vocês estão bem informados, hein? Mas espero que vocês conheçam ela não pelos gritinhos que ela já dá. E que também eu espero ela estar calminha e ela vai continuar assim até o momento de nós encerrarmos esse momento especial das crianças aqui. É sempre bom estar com a igreja, mas em especial hoje, que é a data muito importante para o Dadá e para a Letícia aqui. E eles estão dedicando a filhinha a Deus.
E eu espero que quem está nos assistindo lá pela internet no Brasil, especialmente se os pais do Dadá e da Letícia também estão assistindo, não fiquem com inveja, com ciúmes, mas o Dadá e a Letícia, afinal, são filhos adotados nossos aqui. E para nós é uma alegria muito grande, porque parece que eu estou dedicando uma outra netinha. E a alegria não seria maior se toda a igreja não estivesse presente também. E tenho certeza que o casal tem sido abençoado na companhia de vocês aqui, vai continuar a ser muito mais abençoado, uma vez que eles estão dedicando essa criança aqui. Há uma responsabilidade grande na igreja quando nós dedicamos uma criança. Nós pensamos em fazer um rapto, não é, com os pais e cobrar deles algumas responsabilidades quando dedicamos as crianças. Mas é uma grande responsabilidade da igreja que acolhe também a criança. E eu espero que todos os membros aqui hoje estejam realmente dispostos a também aceitar essa responsabilidade no momento da dedicação da Isabela. E eu quero chamar a Mrs. McCord para vir aqui à frente. Eu espero que ela não chore, porque senão eu vou chorar também. E a culpa, vocês sabem que vai ser dela daí, né? Obrigado, Dadá, você já está aqui, né? E para que fique uma coisa clara também, algumas pessoas confundem a dedicação de um bebê com o batismo. Nós não estamos batizando a Isabela aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas batiza depois que uma criança, pode ser ainda criança, mas numa idade em que já tem condições de compreender e de aceitar aquilo que envolve o batismo. Portanto, o que nós estamos hoje realizando aqui não é um batismo, mas nós estamos seguindo uma orientação bíblica. Lá no livro de São Marcos, no capítulo 10, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, capítulo 10 de São Marcos, de 13 a 16, diz assim: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, ou como um bebê, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, ele os abençoou. Isso é o que Jesus fez e nos deixou como exemplo. Antes da bênção da oração, tem uma mensagem também especial que será cantada pela Marjorie. Antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos, ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez aconteceu. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu
Dadá e Letícia, diante dessa igreja, diante de Deus, vocês prometem educar essa criança linda, cuidar dela, dar condições para ela sobreviver fisicamente, espiritualmente, nesse mundo, preparando essa criança para a eternidade? Vocês prometem que de joelhos vão buscar a orientação de Deus e não no mundo, para fazer com que ela compreenda os valores da vida e para que ela aceite os valores celestiais? Nós vamos orar aqui, nós vamos nos ajoelhar para pedir a bênção sobre a bebezinha. Mas antes, eu tenho uma lembrancinha que eu gostaria de entregar para vocês. Pode deixar, Dadá. Você sabe que Jesus disse que nós devemos ser a luz do mundo, não é isso? E vocês, pelo milagre da vida operado através do poder de Deus, trouxeram a Isabela à vida também. E eu tenho certeza que no coração de vocês, vocês desejam que ela seja também uma luz para o mundo, uma luz onde ela estiver. Essa lembrancinha que leva o nome dela e a data do nascimento dela, e que diz que é um sonho que realmente se tornou realidade, eu queria que vocês acendessem essa pequena chama todos os anos, quando chegar o dia que vocês vão saber, 29 de março, o dia que ela foi dedicada a Deus. Para que ela, nos primeiros anos, até que ela possa entender melhor a vida também, possa criar esse vínculo com o desejo de ser uma luz em todo lugar onde ela for. Vocês querem fazer isso? Vocês acendam ela agora, nós vamos dedicá-la com uma oração. Não, só apertar. É uma coisa simples, e é uma coisa simbólica, mas que pode causar grande impressão no coraçãozinho dela. E que pode, posteriormente, no futuro, quando, quem sabe, terminar a vela e não houver mais, ela guardar no coração esse desafio que ela vai já entender, então, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e poder ser uma luz onde ela estiver. Gostaria que vocês repetissem comigo algumas palavras. Senhor, toma a Isabela para ti. Porque não podemos dá-la. Ela é tua propriedade. Nós o fazemos com todo o nosso coração, Senhor. Amém. Gostaria que a igreja também participasse dessa oração. Vamos curvar as nossas frontes. Obrigado, bom Pai, pela alegria de ter a pequena Isabela em nossos braços. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado, Senhor, pelo milagre da criação que se renova a cada dia. Quando abrimos nossos olhos, ó Pai, vemos que Tu tens mantido, tens abençoado-nos. Ó Senhor, que a Tua misericórdia continue sobre nós. E em especial agora sobre o casal, o Dadá e a Letícia. Para que o exemplo deles seja um exemplo profícuo na vida da Isabela, Pai. Que o que eles vierem a ensinar a essa pequenina
venha trazer condições para ela lutar nesse mundo de tantas desavenças e tantas frustrações e sair-se vitoriosa para a tua honra e glória. Abençoa esse casal, Pai. Põe tua mão sobre eles a cada dia. E que teu Espírito não cesse de falar aos ouvidos deles, ó Pai, as verdades que eles necessitam receber, ou para mudar procedimentos, ou para descobrir verdades não reveladas. Senhor, que a tua graça seja abundante sobre eles, no ministério deles, na vida completa com a família. Abençoa os familiares lá no Brasil. Dê a eles a certeza de que eles estão seguros também aqui, porque estão em seus cuidados. E que eles também possam todos os dias, em pensamento, em oração, unirem-se a Dadá e a Letícia e a pequena Isabela. Que teu Espírito venha sobre a pequenina e que ela cresça para a honra e glória tua, sendo um exemplo onde estiver, e que esteja preparada para te encontrar. Em teu nome santo, Jesus, agradecemos e pedimos. Amém. Depois desse momento bem feliz, chegou o momento de nós adorarmos a Deus através dos dízimos e das ofertas. Essa semana, nos meus pensamentos com Deus, eu fiquei pensando, Senhor, como eu posso ser fiel no pouco? Porque o verso diz, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu fiquei com esse verso na minha cabeça a semana inteira e pedindo para Deus que Deus me mostrasse o que é ser fiel no pouco. E Deus me mostrou essa semana. Eu não sei como que é a sua vida, eu não sei como que é o seu dia a dia, mas se você perguntar isso para Ele, Deus vai te responder, Deus vai te mostrar. E você vai perceber que ser fiel no pouco é ser fiel nos mínimos detalhes do seu dia, da hora que você acorda até a hora que você for dormir. Que você, nesse momento, tenha a oportunidade de agradecer a Deus através dos dízimos e das ofertas, de agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele te concedeu, pela vida maravilhosa que Ele tem te dado. Que você faça isso nesse momento. Os diáconos vão passar as ofertas, as crianças vão ter a oportunidade de trazer as suas ofertinhas também. Vocês sejam generosos.
Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu tens derramado bênçãos sem medida na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nada nos falta, temos tudo e Tu sempre nos dá além do que precisamos, muitas vezes. Obrigada, Senhor, aceita nosso louvor e a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, com muita alegria e louvor no coração, vamos então ficar de pé e cantar o hino número 73. Podem colocar de joelhos para sermos dirigidos em oração. Entre muitas bênçãos deste dia, nós queremos agradecer a bênção de podermos estarmos reunidos como os irmãos e amigos louvando o Teu santo nome. Suplicamos mais uma vez a Tua presença em nossos corações, neste templo, preenchendo as nossas necessidades espirituais e abrindo nossas mentes, nossos corações para o pão da vida que será partido deste momento. Que a Tua mensagem possa vir falar bem fundo aos nossos corações, de maneira especial, suplicamos uma bênção especial sobre o nosso irmão Dadá, que estará trazendo a Tua palavra para nós nesta manhã, que ao partilhar, não fale de si, mas fale inspirado por Ti. Que a Tua paz continue reinando nos nossos corações e que Tua presença possa ser sentida nesses momentos que se seguem. No Teu doce nome pedimos. Amém.
God cannot comment. No sorrow so deep that God cannot soothe it. 'Cause if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He can carry you. 'Cause if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He can carry you. 'Cause He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Bom dia a todos. Feliz sábado. Para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui na igreja portuguesa, né? Falando em português. Você pode pensar que parece ser mais fácil, mas não é mais fácil, na verdade. Eu fico mais estressado quando eu venho aqui do que quando eu vou me pegar em outra igreja. Porque, não sei. Eu acho que todos vocês me conhecem muito mais que qualquer outra igreja, né? Então as pessoas pensam que ele vai pregar, será que realmente ele está vivendo? Mas é muito bom para a gente estar aqui. Eu queria agradecer muito o pastor Daniel. O ano passado eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Daniel 1 ano lá na igreja dele, acompanhar o ministério do pastor Daniel. Eu aprendi muito. E uma das coisas que eu mais aprendi com o pastor Daniel é o amor e a paixão que ele tem pelas pessoas, né, da igreja dele. Aquilo ali para mim foi muito bom, poder ver o quanto que ele cuida do ser humano na igreja dele, né? E esse semestre, então, a gente conversou, eu e a Letícia, a gente concordou que viríamos, então, e frequentaríamos essa igreja por um semestre, pelo menos. É o meu último semestre na universidade agora. E também é meu objetivo aprender algumas coisas com o pastor André aqui, né? E como ele faz a igreja. Enfim, é um dia de sábado muito feliz, né? Como vocês viram, hoje a Isabela foi apresentada. E eu não chorei, mas lá dentro de mim eu estava chorando de emoção, né? A gente tem que se controlar um pouco. Mas a gente nunca planejou a Isabela para esse ano de 2014. A gente, na verdade, tinha planejado exatamente para 2015, no mês de janeiro. Ela veio exatamente um ano antes. Mas a gente, desde o começo, desde o primeiro dia, a gente percebeu que Deus tinha um plano, né? E a gente tem confiado nisso. Eu poderia contar para vocês dezenas de coisas que a gente percebe como Deus tem abençoado a gente, mas vou falar só uma. A Isabela dorme das 9 às 6 da manhã. Vou contar só uma, eu disse. Sabe que desde o dia que a gente soube que a Isabela estava vindo, sobre mim pousou uma responsabilidade ainda maior, né? Que além de marido, agora eu vou ser um pai. E essa tem sido, na verdade, um dos desafios que eu tenho encontrado na minha vida pessoal como ser humano, e principalmente por ser do sexo masculino, tentar descobrir qual que é o meu papel, não só na minha família, como um marido, também como um pai agora, mas também na sociedade como um homem. Eu gostaria de perguntar para vocês, quantos de vocês receberam aquele e-mail que o pastor André manda toda semana com o título do sermão? Quantos daqui leram o título do sermão? Não foram muitos. Vocês chegaram, aqueles que leram, a perceber qual foi o verso da Bíblia que eu coloquei lá que nós estaríamos estudando hoje? Alguém chegou a ver? Não? Então tá bom. Vai ser bom que vai ser pegar vocês todos de surpresa. Ninguém veio preparado então, né? Mas eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta ou tiverem algo relacionado ao texto de hoje que nós vamos estudar,
tiver alguma dúvida, ou quem sabe você não concorde com alguma interpretação que eu vou propor aqui para vocês hoje, eu gostaria de convidar você a escrever num papel, me mandar um e-mail, que eu vou ficar muito feliz de interagir com os seus questionamentos. O livro é o livro de Efésios, e o capítulo é o capítulo 5. Eu não quero que vocês abram agora, esperem um minuto, para que vocês já não comecem a pensar o que pode, né? O que Dadá vai dizer hoje sobre esse capítulo, esse tema. Mas eu gostaria que vocês, então, ficassem encorajados a participarem comigo, né? Se vocês desejarem, mandando um e-mail com alguma pergunta ou algo parecido que vocês não venham, quem sabe, concordar 100%. Eu quero dizer para vocês que o capítulo 5 de Efésios é um dos capítulos muito discutidos, principalmente nos dias de hoje, na realidade. Mas ainda, com relação à cultura, né? A maneira que a cultura tem se moldado, principalmente nas últimas décadas, com relação à importância da mulher na sociedade e também a discriminação que as mulheres sofreram por muitos anos. Mas eu gostaria de começar, então, o meu sermão perguntando para vocês quais foram as duas instituições mais sagradas, ou são as duas instituições sagradas que nós, pecadores, ou depois do pecado, nós herdamos do Jardim do Éden antes do pecado. E vocês, como? O sábado é família, né? Eu fico impressionado que a igreja aqui está lendo Espírito de Profecia, porque isso está escrito no Espírito de Profecia, né? Eu queria adicionar essas duas instituições, uma terceira, que a Ellen White não fala, mas vocês vão concordar comigo, que é o trabalho. Né? O trabalho foi instituído não como um castigo para Adão, mas foi instituído antes mesmo que ele caísse. E é engraçado que muitos de nós hoje, às vezes, né, a gente tem uma atitude para o trabalho como se o trabalho fosse um castigo. A gente acorda de manhã e vai para o trabalho, mas é um outro dia de novo tem que trabalhar. Né? Muitos pensam que o trabalho é um castigo, mas não é. O trabalho é uma bênção. Foi instituído mesmo para nós, antes mesmo do pecado, e foi dado para nós, ainda depois do pecado, como uma instituição sagrada. O trabalho é uma instituição sagrada. Mas Ellen White fala duas coisas, né? Sobre o sábado e fala sobre o casamento. Eu não vou hoje falar sobre o sábado, mas eu quero falar hoje sobre o casamento. Né? Eu quero falar sobre o casamento, por acreditar que seja algo super importante na Bíblia, e para a nossa realidade hoje também. Mas antes de começar a falar sobre o casamento, eu quero fazer uma outra pergunta. Se você fosse Satanás e soubesse que essas duas instituições sagradas dadas de Deus para o ser humano, mesmo antes do pecado, e permaneceram depois do pecado, se você fosse Satanás, aonde você procuraria destruir, então, a imagem de Deus no ser humano, ou o propósito de Deus para reconstituir o ser humano na imagem que ele perdeu no dia que pecou? Onde você trabalharia muito duro para destruir? Exatamente essas duas instituições, né? O sábado, e a gente poderia gastar aqui horas falando sobre como Satanás destruiu, na verdade, o verdadeiro propósito do sábado, que é o descanso, né, semanal, e lembrar de Deus como Criador e tantas outras lições importantes que a gente tira do sábado. E Satanás tem tido muito sucesso com relação ao sábado. Agora a pergunta é, tem já Satanás tido sucesso com relação ao casamento? O que vocês acham? Bom, eu quero ler para vocês o que Ellen White fala sobre, não só sobre o casamento, mas ela fala mais em específico com relação ao homem, né? Ao marido, e ela fala assim, o lar é uma instituição de Deus. Ele designou que o círculo da família, pai, mãe e filhos, existisse nesse mundo como uma firma, ou em outras palavras, como uma unidade. A tarefa de tornar o lar feliz não repousa sobre a mãe somente. O pai tem parte importante a desempenhar. O marido, então, agora a descrição, assim, para mim, uma das mais bonitas. O marido, então, e a função dele é o laço de união dos tesouros do lar, unindo mediante a sua afeição devotada, forte e fervente, os membros da família, a mãe e os filhos, nos mais fortes laços de união. Ela ainda fala assim, o nome, né, o seu nome, o nome do esposo é definido como laço de união da família. Infelizmente, ela diz assim, vi que poucos sentem sua responsabilidade. O marido é o cabeça da família, a esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos.
e isso é justo. Os filhos pertencem-lhe da mesma maneira que a ela, e a sua felicidade igualmente lhe interessa. E ela continua então, né, escrevendo a importância de um marido dentro da família. A gente esteve em Manaus já fazem 3 anos já, fazendo mission trips. E no meu 2º ano que a gente foi lá, nós estávamos junto com a Letícia. E nós chegamos então, estávamos trabalhando com a vila que nós estávamos ficando lá. E eu já contei isso aqui na igreja para alguns de vocês, mas quem sabe nem todos sabem. Mas nós chegamos lá, depois de algumas semanas trabalhando, eu quero que você imagine a situação, né? Nós chegamos lá como voluntários, estamos trabalhando, ajudando as pessoas, ajudando as famílias, acreditando que vamos ajudar a melhorar as condições deles, para que eles possam ser pessoas que tenham, né, algo mais, como por exemplo um banheiro, mas que vivam melhor, tenham uma qualidade de vida melhor da qual eles já possuem, né? Mas também é nosso interesse o bem-estar deles, né? O bem-estar emocional deles. Então a gente esteve lá todo esse tempo, estivemos lá 2 semanas na verdade, e quase no final das 2 semanas, um dia, a Letícia chega para mim, ela fala, me conta para mim uma coisa. Ela chegou para mim e falou assim, você sabe aquela menininha que vem sempre aqui todo dia conversar com a gente, brincar com a gente, e gosta de ficar em volta da gente? Uma menina de uns 9 anos de idade. Eu falei, sei. Ela falou, pois é, ela veio me contar hoje que o pai dela tem abusado dela. O pai dela tem abusado dela. A minha reação naquela hora foi de muita raiva, né? Eu queria sair dali e chamar os meninos que estavam junto com a gente, alguns deles são das ilhas, são bem grandão. E lá no Amazonas, aqui o Rubens sabe o que eu estou falando, né? Ele é uma exceção, ele é um jogador de basquete lá. Mas lá no Amazonas todo mundo é bem baixinho, né? E nós queríamos, eu tive aquela vontade, aquele instinto, né, de defender uma criança, 9 anos de idade, de buscar saber quem que era o pai e dar uma surra nele. Mas aquilo ali, eu sabia que não ia levar em nada, mas eu tive que me acalmar um pouco, porque eu fiquei muito indignado. Eu quero dizer para vocês que o pai, a pessoa pela qual Deus designou para que proteja os filhos e a sua esposa, era aquele quem estava criando, na verdade, problema em casa. E machucando a própria filha, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente também. Sabe, eu vou ler algumas estatísticas aqui para vocês, e o sermão de hoje é dividido basicamente em 3 partes. Nós vamos descobrir um problema, eu vou apontar a solução, e no final eu vou dizer para vocês o que eu acredito ser a maneira de colocarmos em prática a solução do problema. Eu quero colocar para vocês aqui algumas estatísticas, né, para mostrar para vocês como Satanás está muito ocupado, na verdade, tentando destruir uma das 2 instituições mais sagradas que Deus deu para nós. Aqui na Austrália, algumas das estatísticas, eu entendo também que estatística pode ser às vezes um pouco tricky, né? Nem tudo, na verdade, que a gente lê nas estatísticas de fato corresponde com aquilo que a gente interpreta. Mas eu queria dizer para vocês que elas nos ensinam algumas coisas, elas nos mostram algumas coisas, nos dão sinais de algumas coisas. E esse é o objetivo de eu dar essas estatísticas para vocês. Aqui na Austrália, no ano de 2011, a SBS conduziu uma pesquisa para fazer um programa sobre família, mas principalmente estavam tentando descobrir sobre sexo antes do casamento. Eles fizeram uma pesquisa com os pais na Austrália, descobrindo que 80% dos pais acham que é normal sexo antes do casamento, né? E cerca de 40% a 50% deles acreditam que os filhos deveriam até começar a praticar sexo na idade de 16 anos de idade. Aqui na Austrália também uma porcentagem de 22% dos casais que nós possuímos hoje, eles vivem sem casarem, né? Vivem junto. Na América, isso é uma porcentagem bem maior, na América do Sul ainda maior ainda. Eu estava falando para a Letícia hoje, de manhã, quando nós estávamos descendo. A gente estava escutando, né, estávamos escutando uma mensagem e a pessoa que estava dando a mensagem, ela deu essa estatística, também relacionada ao assunto de hoje. Ela falou que na América, Estados Unidos, cerca de 40% a 50% das crianças que nascem nos Estados Unidos, elas nascem dentro de uma família onde não existe o casamento, né? Ou os pais estão juntos, ou na verdade não estão juntos. E a Letícia ficou chocada. Mas eu falei, Letícia, não fique tão chocada, porque a América do Sul é a campeã. 70% a 80% das crianças que nascem hoje na América do Sul, elas nascem dentro de uma família que não existe família, não existe casamento na família. 70% a 80%. A Isabela é uma raridade quase, faz parte de 20% a 30%, para você ter uma ideia. Né?
Eu sei que as estatísticas, né? Como eu disse, elas ajudam a gente a compreender bastante coisa. Eu só dei alguma aqui sobre o casamento. Eu quero dar algumas outras aqui, eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Hoje em dia, uma das coisas que mais preocupa, né, não só na igreja católica, mas em todas as igrejas cristãs, aí no mundo, é a questão do abuso de crianças, né? Abuso sexual. Mas antes de falar sobre abuso de criança sexual, eu queria falar sobre abuso físico que ocorre. Aí vocês sabem que se você for na rua, principalmente à noite, numa balada, né, a chance de alguém brigar é muito grande. Isso é abuso físico. Dentro de uma família também acontece muito abuso físico. Às vezes o homem não abusa das crianças ou a mulher das crianças, mas às vezes o pai e a mãe abusam um ao outro fisicamente, se batem, né? E para vocês terem uma ideia hoje, isso é um índice aqui da Austrália, né? Violência doméstica e abuso físico, 85% das vítimas são mulheres, e apenas 15% são homens. Então, em outras palavras, né, 15% das mulheres abusam dos homens, dos abusos físicos que ocorrem, né? 15% são as mulheres que abusam dos homens, mas 85% são os homens que abusam fisicamente das mulheres. Abuso sexual. 95% das pessoas que abusam, elas são homens. Apenas 5% daqueles que abusam sexualmente uma criança, ou o sexo oposto, são mulheres. 95% são homens e 5% são mulheres. Existem algumas outras coisas interessantes aqui que você pode parecer, pô, mas o que tu está querendo dizer, né? Com relação ao alcoolismo, quem vocês acham que é mais propenso ao alcoolismo? O homem ou a mulher? É o homem. O homem chega a ser 3 vezes mais, a porcentagem de homem que é alcoólatra chega a ter 3 vezes mais que a mulher. Eu achei interessante que eu tentei procurar também com relação ao tabagismo, né? Eu encontrei que lá existe uma relação, a verdade, bem parecida. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm a mesma probabilidade de serem fumantes, mas o homem com um pouquinho mais do que as mulheres. O abuso, eu falei antes sobre o abuso sexual de crianças, agora eu vou falar sobre o abuso sexual do sexo oposto, né? Adultos. 99% do abuso sexual do sexo oposto, pessoas adultas, ela ocorre e é feita por homens. Apenas 1% por mulheres. E assim vai. Prisioneiros na Austrália, né? Eu tentei fazer na internet, tentar descobrir aqui na Austrália, em 2012, para vocês terem uma ideia, 93% das pessoas que estão dentro da prisão são homens. Apenas 7% são mulheres. Famílias com pais solteiros. 87% são mulheres e apenas 13% são homens. Dá para a gente entender por que são mulheres, né? A gente tem uma razão por que as mulheres. Mas isso mostra uma outra realidade também, né? A falta de compromisso dos homens quando eles entram num relacionamento. E é por isso, eu acredito que é uma das razões porque muitas mulheres são mães solteiras. A última estatística que eu tenho aqui, que eu trouxe, é com relação ao suicídio. Quem que vocês acham que suicida mais? Quem tem mais chance de suicidar? Homem ou mulher? 77% dos suicídios na Austrália são homens. 77%, não é uma diferença pequena, é uma diferença muito grande. Mas em comparação, as mulheres têm mais uma propensão de terem depressão do que os homens. Mas os homens vão aos limites mais extremos do que as mulheres. O que eu quero dizer para você é que Satanás entende muito bem como que o casamento funciona, principalmente família, a instituição, a unidade de família. E se ele quer atacar a família, a melhor maneira para ele destruir a família é atacando quem? É o homem. Muitas vezes a gente pode pensar, pô, mas é normal que o homem seja bandido, que o homem brigue. Não, não é normal. Não é normal. A verdade é que a gente está acostumado de ver isso toda hora, e quando dá briga, assalto, roubo, quem pratica são os homens. E às vezes quando você aparece uma mulher no meio de um bando de bandido, a gente fica surpreso. Mas na verdade nós deveríamos ficar surpresos pelo fato do homem estar fazendo isso. Porque diz a Bíblia que o homem, né, então, ele deve ser o pilar da família. Ele é o pilar da família. E Satanás tem batido, né, com o martelo bem na cabeça do prego. A gente fala em inglês, tem expressão em inglês, em português não tem essa expressão, né? Mas é ali que ele destrói a família. Eu queria dizer para vocês hoje, homens, que os homens estão sob ataque de Satanás. E não é um ataque comum, não é uma coisa pequena. Os homens estão sob um ataque muito mais intenso do que as mulheres.
eu quero colocar duas pressuposições hoje, antes de eu colocar, na verdade, a solução do problema. E as minhas duas pressuposições são as seguintes. Primeira delas, nós devemos, em face a um problema, nós devemos descobrir a solução. Mas que para a solução possa ser proposta, nós devemos, então, solucionar o problema e não as consequências. Vou tentar fazer um pouco mais claro, para explicar para você o que eu quero dizer. Muitas vezes, em ordem para solucionar um problema, nós tentamos solucionar as consequências que o problema traz. E acabamos por não resolver o problema, e o problema continua persistindo. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar dois exemplos. O primeiro deles. Se nós enfrentamos um problema, vou dar um exemplo no Brasil, um problema aqui na Austrália. No Brasil, hoje as penitenciárias estão abarrotadas, cheias, não existe lugar. Muitas vezes a polícia deixa de prender um bandido porque não tem onde colocar. Temos um problema. Qual que é a solução do problema? Construir mais prisão. Mas o que eu quero dizer para você é que construir mais prisão é solucionar as consequências do problema. O problema, na verdade, é o porquê que as pessoas estão virando marginais. Por que as pessoas estão cometendo um crime? E para solucionarmos o problema de tanto bandido, vamos prevenir as pessoas para que não cometam os crimes, vamos educá-las. Você entende? Então nós temos hoje, muitas vezes, a nossa perspectiva é em solucionar as consequências do problema, em vez de solucionarmos o problema em si. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui na Austrália é bem comum, a gente vai às vezes para uma emergência, a gente trabalhou essa semana, e você fica lá horas esperando. A verdade é que existe uma falta de médicos e de enfermeiros aqui muito grande aqui na Austrália. Né? E o sistema é um sistema bom, mas ainda um sistema frágil. Agora, não existe pessoas suficientes ou hospitais suficientes para acolher a demanda de pessoas que estão ficando doentes. Qual que é a solução? Nós pensamos, quando um político promete para nós que vai construir mais hospital, vamos votar nesse político. Porque ele vai solucionar o problema. Não, ele não vai. As pessoas vão continuar ficando doentes. Não é verdade? O problema que tem levado as pessoas a ficarem doentes é outro. Então, para resolvermos o problema, a gente não adianta construir só os hospitais. Porque nós estamos lidando com as consequências. Temos que descobrir qual que é o problema. Para então lidarmos com o problema. E tentarmos evitar que os hospitais que já existem fiquem abarrotados com pessoas doentes. Você entende o que eu quero falar? Então esse é o princípio, é o primeiro princípio. É nosso objetivo hoje, na nossa sociedade, é resolvermos o problema, não as consequências do problema. Essa é a primeira pressuposição que eu gostaria de dar para vocês antes de continuar. A segunda é a seguinte. A cultura, quando nós vamos para a Bíblia, a cultura não pode determinar a interpretação da Bíblia. Por quê? Porque a cultura, ela não é isenta do mal e do pecado. Eu não sei se ficou claro, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vou dar uma suposição. Na verdade, esse é o tema do nosso sermão hoje. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, fala sobre as mulheres que sejam submissas aos homens. Certo? Se você pegar essa passagem da Bíblia e levar lá para um país muçulmano e você der para eles, como que você acha que eles vão interpretar a palavra submissão? Quase como uma escrava, uma serva. Não é verdade? Então a cultura está determinando a interpretação da Bíblia. Mas se nós pegarmos essa mesma passagem e dermos para a nossa realidade hoje, quem sabe não seja a realidade de vocês, mas para a realidade pós-moderna, as pessoas vão interpretar que essa submissão, na verdade, é uma submissão que deve ser entre um e o outro. Igual. Não há diferença. Não existe autoridade entre um homem sobre a mulher e vice-versa. A nossa cultura está interpretando o texto. E o que eu quero dizer para vocês é que se nós queremos ser fiéis à palavra de Deus e aos ensinamentos de Deus, nós não permitimos que a cultura interprete. É importante determinar isso para vocês. A cultura pode determinar como que os princípios vão ser aplicados. Mas ele não determina a interpretação e o entendimento dos princípios bíblicos. Você entende? Pode ser que numa cultura nós vamos aplicar os princípios que Paulo deu de forma diferente de outra cultura. Mas aquela cultura não deve, então, determinar a sua interpretação. E é por isso que eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no capítulo 5, o versículo 22 em diante do livro de Efésios.
Eu dei para vocês o problema. Eu espero que tenha ficado bem claro. O problema é que Satanás está atacando a instituição que se chama casamento. E para que ele possa ter sucesso, ele escolheu então o homem. Não só o homem e a mulher também, mas em específico no tema de hoje nós estamos dando sobre a responsabilidade do homem no casamento. E Satanás então escolheu o homem para que ele possa destruir a instituição do casamento. Como que nós vemos isso? Através das estatísticas que eu acabei de apontar para vocês. Os homens são muito mais suscetíveis a cometer todos os crimes que eu falei para vocês. Se deveriam ser eles os homens, as pessoas que deveriam proteger as crianças e as mulheres, são eles os quais estão praticando os crimes contra as pessoas que eles deveriam proteger. Então o problema, que fique bem claro, ou quem sabe um deles, é o homem. Nós somos o problema. Essa é a verdade. Nós somos o problema. Agora eu quero apresentar para você a solução desse problema. Sabe? Existem dezenas de versos bíblicos que dizem mais ou menos o seguinte: se vocês, meus filhos, meus servos, escutarem os meus estatutos e os meus mandamentos e os colocarem em prática, vocês vão prosperar. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve para Timóteo e diz, olha, porque toda a palavra de Deus é o quê? Inspirada. E para que ela serve? Para educar, para ensinar, para instrução. Então eu quero dizer para vocês que se nós queremos resolver o problema que existe hoje na nossa sociedade, que é o homem, ou um deles, e essa é uma outra, algo mais que eu gostaria de estabelecer aqui antes para vocês. Eu não pretendo de forma alguma, ou não acredito eu que de forma alguma eu tenho encontrado o único, e esse seja o único problema da nossa sociedade e das famílias destruídas que existem hoje no mundo. Não pretendo eu imagino eu que esse seja o único problema, mas faz parte do problema. Faz parte do problema. Também não pretendo eu ter encontrado todas as soluções para o problema, mas eu quero apresentar para vocês parte da solução desse problema. E no capítulo 20, versículo 22 de Efésios capítulo 5, fala o seguinte: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Deve estar louco, né? Deve estar doido. Acabou de dizer que o problema da nossa sociedade, da família, são os homens. Não é verdade? Não foi isso que eu acabei de dizer? Foi isso que eu acabei de dizer. E agora eu vou ler um versículo para vocês da Bíblia, 3 versículos que dizem que as mulheres devem se sujeitar aos... A quem? Seus maridos. Deve estar louco. Se o problema é os homens, por que eu deveria me sujeitar aos maridos? Sabe, eu quero ler com vocês isso com muito cuidado. Com muito cuidado. Eu vou ler de novo. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. É importante que nesse texto, e se alguém de vocês, eu não sei, se alguém de vocês aqui já teve o interesse de estudar esse texto, e tentar entender, ou se alguém de vocês já leu algum comentário contemporâneo das maneiras que as pessoas entendem esse texto, vocês vão perceber, principalmente nessas últimas 3 décadas, que existe um movimento muito forte contra a mulher se sujeitando ao marido. Não é verdade? E se coloca bem claro que o homem e a mulher são iguais. Responsabilidades iguais. Não existe nenhum para sujeitar um com o outro. E eles vão aqui, abrem a Bíblia, como eu estou abrindo, e vão dar um estudo bíblico para você, mostrando que o que de fato é que não existe autoridade do homem sobre a mulher. E 2 razões, eu vou dizer por que eles acreditam nisso. Eu não quero dizer que eles estão completamente errados. Não. Eu vou apontar para você o porquê que é entendido dessa forma. A primeira delas é o versículo 23, que fala que o marido é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui.
A palavra cabeça no grego, ela quer dizer algumas coisas, não só uma. Quando você lê essa palavra, lá no Antigo Testamento, que é traduzido do hebraico para o grego, a palavra que é escolhida é a mesma que é usada aqui. E lá nos livros de crônicas, nos livros de reis, essa palavra sempre se refere ao rei, na maioria das vezes, como o cabeça de Estado de um país. Impondo, então, sobre a palavra, a ideia de autoridade e de superioridade sobre outra pessoa. Mas essa palavra também significa source of life. Como é que a gente falaria em português? Seria... Como? É como se fosse uma fonte da vida. O que faz muito sentido no texto, porque fala aqui que Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é a fonte da vida, nossa vida, né? Ele é a razão da existência da própria igreja, que é o corpo dele, e ele é a cabeça da igreja. Existe um outro versículo, que é o versículo 21, que só precede o 22. E muitos aqui, às vezes eu digo isso para os homens, né? A gente lê o versículo 22 e esquece do 21. Mas o 21 fala assim, sujeitáveis uns aos outros no temor de Cristo. E aparentemente o texto, então, nessa primeira ideia, que quando você começa a estudar, dá a impressão para você de que a palavra cabeça, onde fala que o homem é a cabeça da mulher, não quer dizer com respeito à autoridade, mas sim com relação ao source, né, a fonte da vida. E se você for ao livro de Gênesis, você vai encontrar que Deus fez quem primeiro? O homem fez da onde? Fez do barro. Fez a mulher da onde? Da costela do homem. Então o homem se transformou o quê? Na fonte de vida da mulher. Não é verdade? Mas eu quero apontar para vocês que apesar dessa interpretação ter em certas partes o seu mérito, ela não está completamente correta. Por que não está completamente correta? Porque aqui existem duas palavras que são importantíssimas para as mulheres lembrarem. A primeira delas, cabeça, que o homem é o cabeça da mulher. Mas tem a segunda palavra também, que é sujeição, se sujeitar. E sujeição, a palavra sujeição, ela sempre tem a conotação de se submeter a alguém que tem uma responsabilidade maior que a sua. Por mais que você tente tirar o verdadeiro sentido da palavra cabeça, você vai acabar emperrando na palavra sujeição. Porque as duas fazem parte do mesmo contexto. Então, eu queria dizer para aqueles que quando estudam isso aqui, e tu vai perceber isso muito nas leituras que você for fazer com relação a esse texto, que a maioria das pessoas que argumentam para a igualdade entre o marido e a mulher, eles usam a palavra cabeça como um argumento em favor deles, e o versículo 21 também. Mas eles esquecem de comentar na palavra sujeição, e no significado da palavra sujeição. Existe um outro ponto interessante. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, Mateus, a partir de agora, eu quero que você faça exercício, mas não na rua, quero que você faça exercício na academia, certo? E o Mateus recebeu essa ordem, e agora o Mateus vai cumprir a ordem. Mas o Mateus tem, essa ordem, ela está muito vaga. Porque o Mateus pode simplesmente ir na academia uma vez por semana, ou uma vez por mês. E ele está cumprindo com a ordem? Não, ele está cumprindo com a ordem que eu dei, de fazer exercício na academia. Mas se eu colocar um ponto de referência para ele, faz toda a diferença. Se eu falar assim, Mateus, eu quero que você vá para a academia como o Léo. Você entende? Você percebeu a diferença? Eu estou dando para o Mateus uma referência de comportamento para ele. Eu estou dizendo, não é simplesmente ir na academia, fazer exercício na academia, não. Eu quero que você vá e faça como o Léo. O Léo se transforma, então, no exemplo dele. Não só no exemplo, mas ele se transforma, então, num parâmetro que ele tem agora para fazer a ordem que eu dei para ele. É interessante que quando você lê aqui, mulheres, prestem atenção nisso. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como? Como ao Senhor. Como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo os seus maridos. Você percebeu? Esse elemento aqui que Paulo dá para as mulheres. Ele fala assim, olha, eu quero que vocês sejam submissos aos seus maridos. Mas ele coloca os standards, ele coloca os limites, ele fala assim, ó, é assim que eu quero que vocês submetam aos maridos de vocês. Como vocês se submetem a Cristo.
Esses são os estándares que ele coloca. Ele fala da mesma maneira que a igreja se submete a Cristo, as mulheres se submetam aos seus maridos. Eu espero que vocês não estejam começando a ficar bravos comigo, mulheres. Eu espero. Porque o que eu estou falando aqui não é o que eu penso. É o que a Bíblia está dizendo. Uma linguagem simples, qualquer um de vocês, sem nenhum curso teológico, vocês vão entender dessa forma. Se lessem a Bíblia com humildade. Eu acredito que todos fazem isso. Existe uma coisa interessante que muitas vezes a gente esquece. A primeira delas, submissão não é uma coisa ruim. Submissão não é uma coisa ruim. Submissão só é ruim quando a gente se submete para a pessoa errada. Daí submissão é ruim. Mas submissão não é uma coisa ruim. Eu quero continuar lendo. E eu quero que vocês não tirem as conclusões de vocês ainda. Porque o mais importante ainda está por vir. Mas eu gostaria de lembrar, antes de continuar a falar, que Paulo diz o seguinte. Ele não se refere às mulheres para os homens aqui, mas ele se refere às esposas para os seus maridos. Eu quero dizer para vocês, jovens que ainda não são casados, Paulo não está dizendo para vocês se submeterem a qualquer homem, ou para todos os homens. Não existe na Bíblia razão para acreditarmos que mulher e homem são diferentes uns dos outros. Preste atenção na minha linguagem, mulheres e homens não são diferentes perante Deus. Não estou falando esposa e marido. Estou falando mulheres e homens não são diferentes. Como é que eu sei isso? Gálatas capítulo 3, versículo 28. Porque não existe mais judeu, não existe mais gentil, não existe mais escravo, não existe mais homem livre, não existe mais homem, não existe diferença. Abra lá. Gálatas capítulo 3, se não me engano, versículo 28. Gálatas 3, 28. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Você percebeu a diferença? Começa a perceber a diferença? A ordem de submeterem não é as mulheres se submeterem de forma geral aos homens. Elas são perante Deus iguais a Deus. Não existe diferença. Se você for para o livro de Gênesis, existe uma razão por que Deus tirou Eva da costela dele. Não tirou nem da parte da cabeça, nem da parte das pernas, ou qualquer outra parte do corpo. E qual que é a razão? Para que os dois fossem iguais. Iguais. É interessante quando Deus dá a ordem, depois quando Deus faz a cerimônia, Deus casa os dois. E quando Deus casa os dois, ele fala o quê? Que os dois deveriam se tornar uma só carne. Uma só carne. Deus fala isso para eles, vocês deveriam se tornar uma só carne. Existe uma tremenda implicação nessa ordem de Deus se transformar uma só carne. Jesus, quando veio à Terra exercer seu ministério, ele falou, eu e o Pai somos um. Eu vou ter que fazer isso muito rápido, porque eu já percebi que o meu tempo está muito avançado. Mas Jesus veio e disse, nós somos um. E eu me deleito em fazer a vontade de quem? Daquele que me enviou do Pai. Jesus se submeteu ao Pai, fazer a vontade do Pai, apesar dos dois serem iguais. É Jesus mais poderoso que o Pai? Ou é o Pai mais poderoso que Jesus? É Jesus tem mais atributos que o Pai? Ou o Pai tem mais que Jesus? Não, são os dois iguais. Qual que é a diferença então? Os dois desempenham funções diferentes. E Jesus está feliz de trabalhar sobre a liderança ou sobre a função que Deus, o Pai, deu para ele. Ele não vê nenhuma razão para ser mais humilde ou para ser humilhante a posição que ele assume. Eu queria dizer para vocês que esse é a simbologia que Paulo usa no casamento. Preste atenção na linguagem que eu estou usando. Não é na vida normal de um homem e uma mulher. Sabem, mulheres, que a última coisa que eu quero dizer aqui hoje é que vocês se submetam a qualquer homem. Ou que as mulheres se submetam aos homens. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que as mulheres se submetam aos seus maridos. Agora vem a parte mais importante. Não se submetam a qualquer marido. Deus deu para cada um de nós o direito de escolher. Infelizmente, algumas sociedades do nosso mundo não dão esse direito à mulher. E sabe que nós deveríamos orar por essas mulheres e por essas famílias. Mas todos nós que estamos aqui presentes hoje, eu acredito que a você também foi dado
a liberdade de escolher para quem você gostaria de submeter. Como eu disse para vocês, o problema não é que as mulheres não submetam aos homens. Pode ser parte, mas hoje não é o dia que eu quero falar sobre isso. Eu simplesmente dei uma pincelada para vocês aqui. A parte mais importante desse texto, e você vai perceber como ela é mais importante, porque apenas 3 versículos são destinados à função da mulher no relacionamento do casamento. Apenas 3 versículos. Agora dá uma olhada, o quanto que Paulo fala para os homens. Continua lendo lá, no capítulo 5 ainda, agora no versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água, que é a palavra de Deus, a fim de apresentá-la a si mesma, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a sua mãe e seu pai, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E agora ele volta e fala sobre a igreja. Grande é o mistério, eu me refiro ao mistério de Cristo e a igreja. Mas não existe mistério entre o homem e uma mulher, o marido e a esposa. E no versículo 13 ele conclui então, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Eu quero destacar 3 pontos aqui, principalmente sobre a função do homem. O primeiro deles, antes de destacar esses pontos, eu já fiz a menção, que quando você lê isso aqui, você percebe que Paulo se preocupa muito mais em definir para o homem, para o marido, qual que é a responsabilidade dele no casamento que para a mulher. O tanto que se você contar as palavras aqui, mais do dobro é usada para o homem. E é engraçado, porque a nossa sociedade machista, a gente lê os 3 primeiros versos e a gente se contenta com aquilo ali, né? Não é assim? A gente lê os 3 primeiros versos e se contenta com aquilo ali. Mas eu quero dizer para vocês que a função de um marido e a responsabilidade que cai sobre os ombros dele é muito, muito maior do que a sua esposa. É por isso que o título do sermão é Seja Homem. Seja um homem de verdade. Seja um homem bíblico, de acordo com o coração de Deus. Existem 3 coisas, como eu mencionei para vocês, que eu gostaria de enfatizar aqui nesse texto. A primeira deles é purificação. A descrição de Paulo aqui é bem clara. Eu quero que vocês voltem lá, homens, e leiam comigo. Versículo 26. Para santificar, purificando com a lavagem de água, que é a palavra de Deus. Essa é uma das primeiras e mais importantes responsabilidades de um marido quando ele entra num casamento. É a responsabilidade dele de alimentar espiritualmente a sua família, a sua esposa. Eu quero perguntar para as mulheres casadas aqui, quanto tempo vocês gastaram preparando a comida de hoje? Quanto tempo? Vocês gastaram 15 minutos? Só se você comprou no Aldi, né? A comida pronta. Mas ninguém gastou aqui menos que 1 hora. Eu estou dizendo isso porque ontem, né, eu tive que fazer a comida de hoje, que a Letícia estava no hospital. E eu gastei mais que 1 hora para preparar essa comida. E é bom a gente, homem, fazer as coisas que as mulheres fazem, né? Para a gente aprender quão difícil que é ser mulher. Já faz 1 semana que eu estou cuidando da Isabela todo dia, estou aprendendo. Mas eu quero perguntar, quanto tempo vocês gastaram, mulheres? Mais de 1 hora? Agora eu vou perguntar para os homens, quanto tempo vocês gastam todos os dias para preparar uma comida saborosa e gostosa para sua esposa? Uma comida espiritual. Elas gastam todo dia mais de hora cozinhando para você, cuidando de você. Essa é uma das responsabilidades delas, que você pode ajudar também. Eu não estou limitando as responsabilidades aqui. Eu estou colocando para vocês o que Deus espera que nós venhamos a fazer como marido. Você tem gastado mais que 15 minutos para alimentar espiritualmente a sua esposa? Paulo está dizendo que essa é a nossa responsabilidade. Santificar ela. Santificar a nossa esposa. Se você acha que tua esposa está fraca na fé, de quem que é a responsabilidade de ajudar ela a crescer? De quem que é? É dos maridos. É responsabilidade dele. Porque quando Adão e Eva pecaram, quem pecou, na verdade, quem causou todo o problema foi a cobra.
Foi a serpente que enganou Eva, que Eva foi lá e passou para Adão. Mas quando Deus foi resolver o problema, quem é que ele chamou primeiro? Foi a serpente? Foi Eva que causou todo o problema? Não. Ele chamou Adão porque a responsabilidade de ter cuidado da Eva era dele. Se você acha que a tua esposa é fraca na fé, meu irmão, a culpa é tua. Desculpa ser tão sincero, mas essa é a verdade. Não sou eu que estou dizendo isso para você, é Paulo que está dizendo. É nossa responsabilidade como homem. Segundo ponto que eu quero enfatizar aqui sobre a responsabilidade de um marido é santificar a sua esposa. E eu aprendi essa lição há poucos dias atrás, sabe, meses atrás, na verdade. Eu estava um dia pensando sobre alguns defeitos de caráter da Letícia, um específico que eu tinha em mente. E eu fiquei pensando... E eu pensando naquele defeito de caráter da Letícia, eu pensei, eu tenho vários também, não pensem que eu estou me fazendo de santo, não. É que eu estava pensando no nosso relacionamento, e quando a gente pensa no relacionamento, a gente sempre pensa que o outro é o responsável pelos problemas. Naquele momento eu estava pensando exatamente dessa forma, achando que o problema dela, aquele problema em específico que eu estava pensando, é a responsabilidade dela mudar, porque se ela não mudar, não vai dar certo. Quando me veio na minha cabeça o seguinte pensamento, Deus nos fez uma só carne. Se somos uma só carne, todos os defeitos de caráter dela são meus também. É minha responsabilidade não de julgar a minha esposa pelos erros que ela comete todos os dias, mas de ajudar ela a santificar a vida dela, purificar a vida dela. É minha responsabilidade como marido de ajudar ela a resolver esses defeitos de caráter. É engraçado porque aqui o paralelo é bem claro, da mesma forma que Deus deu o paralelo para a mulher, Ele também deu para o homem. E o homem seja como quem? Como Cristo é para a igreja. O homem ame a sua esposa como Cristo ame a sua igreja. E sabe que Jesus, ele disse bem assim, ó, no livro de João, eu não vim para condenar, nem para julgar, eu vim para salvar. Você percebeu a profundidade disso? Paulo está dizendo, seja igual, Cristo é para a igreja. Ele está dizendo que homem, faça o que Cristo fez. O ministério de Cristo não era julgar, mas era salvar. O ministério de um marido não é julgar a sua esposa e criticar ela, mas é ajudar ela. Sabe que eu tremo pensando nisso? Sabe por quê? Porque eu sinto nos meus ombros minha responsabilidade. Eu sinto vergonha porque às vezes eu não cumpro com todas elas como deveria estar cumprindo. Mas eu criei coragem de vir aqui hoje pregar isso para vocês. Não é porque eu quero, mas foi porque ela me pediu. Foi ela que mandou eu pregar esse sermão para vocês. A razão por que ela fez isso é porque, certo, ela tem muitas amigas aqui também. E ela percebe que os homens precisam mudar. Os homens precisam ser homens de verdade. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui sobre a responsabilidade do homem. E seja ele o mais nobre. É que um homem, um marido, ele deve estar disposto a morrer pela sua esposa. E eu não significo isso simbolicamente. Eu estou significando isso que está dito aqui. Jesus Cristo não morreu pela igreja simbolicamente, uma morte simbólica. Mas foi uma morte verdadeira, foi real. Ele morreu de fato, fisicamente, ele morreu. E o que eu quero dizer para vocês, homens, é que você deve amar a sua esposa de tal forma que, se for necessário, você morra por ela. Sabe que com o nascimento da Isabela, muita coisa começa a mudar na vida da gente. Infelizmente, nós solteiros, os solteiros, né, que ainda não têm filhos, a gente não consegue entender. E as pessoas falavam isso para mim, eu pensava, nada a ver, eu entendo. Mas sabe que depois que a gente tem um filho, a gente começa a entender muitas coisas. E uma delas é o amor de Deus para com os filhos. Eu segurava a Isabela outro dia nos meus braços, chorando, tentando acalmar ela. Eu fiquei pensando, eu amo ela tanto, que eu sou capaz de dar minha vida por ela. Sabe? Eu fiquei pensando, ela vai crescer, vai virar uma adulta. E ela nunca vai me amar da maneira que eu amo ela de volta. Nunca. Eu senti vergonha de entender o quanto que meu pai e a mãe me amaram. E eu não consigo amar eles da mesma forma que eles me amaram. Isso ajuda a gente a entender muitas coisas na vida. Para aqueles que estão no casamento já. Aqueles que estão no casamento. Filho é uma bênção. Filho é uma bênção.
Mas eu quero terminar dizendo para vocês que a solução do problema que eu dei para vocês, ela é bem simples. A solução é que os homens, eles precisam buscar os princípios divinos, a família precisa buscar os princípios divinos e seguir e viver por eles. A gente tem que confiar e viver por eles. E um desses dois princípios, eu expliquei para vocês aqui no capítulo 5 do livro de Efésios, que a mulher ela deve se submeter ao marido. E o marido deve ser como Cristo é para a igreja, deve ser para sua esposa. A verdade, mulheres, eu quero dizer para vocês, não se submetam para qualquer um, mas se submetam sim para aqueles homens, ou para aquele marido que vive como Cristo viveu. Se submetam a alguém que, na verdade, é alguém que segue e faz a vontade de Deus. Sabe que eu tenho achado isso fascinante na minha vida? Outro dia eu tive uma discussãozinha com a Letícia. Eu fui lá para outro quarto, fui orar, né? Estava na hora da minha devoção. E para mim, na minha mente, ela estava errada e pronto, acabou. Ela que devia pedir perdão para mim. Mas enquanto eu orava, porque eu busquei a Deus naquele momento, e mostrei submissão a Deus, eu orava, enquanto eu orava, era como se a voz do Espírito Santo dizia para mim, se humilha, vai lá e pede perdão, porque tu é o marido, tua responsabilidade. Não pude continuar fazendo meu culto, tive que sair de lá e lá falar com a Letícia. Isso não tem acontecido uma vez, tem acontecido várias vezes. Ela, quem sabe, não saiba, né? Mas o Espírito de Deus tem me movido a fazer isso várias vezes. Eu sei que a partir do dia que eu deixo de temer a Deus e de buscar a Deus, eu não vou ser o marido que eu tenho sido para ela. Como eu disse para vocês, não tenho sido um marido perfeito, mas Deus tem me dado força para fazer o meu melhor. Eu queria terminar dizendo para vocês que, para colocar tudo isso em prática, que eu propus para vocês 3 partes, para colocar tudo isso em prática, não existe segredo. No capítulo 5 mesmo, versículo 1, e tudo isso no contexto que eu estou explicando para vocês. Paulo fala bem assim, ó, versículo 1, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como que nós vamos colocar tudo isso em prática? Essa é a lição. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Homens, vocês presentes aqui hoje, pensem muito nas palavras que foram ditas, porque não são minhas palavras, são as palavras de Deus dadas a você. Você quer ser um homem feliz? Você quer ser um homem de verdade? Ouça as palavras de Deus e siga os princípios dele. Sabe? A gente tem que se submeter a Deus. Essa é a única forma de colocarmos tudo isso em prática. Eu queria enfatizar mais um ponto, bem pequeno. Esse ponto é o seguinte: nós carecemos de homens verdadeiros no mundo lá fora. Eu gostaria que vocês lembrassem que todas as estatísticas que eu dei para vocês não são coisas que acontecem lá fora. Mas, infelizmente, essas estatísticas fazem parte da nossa própria igreja. Quem sabe num número tão grande, mas um número, quem sabe, um pouco menor, mas fazem parte. Em outras palavras, eu estou dizendo que homens que se dizem tementes a Deus, eles não têm vivido o papel que Deus deu para eles. Há pouco tempo atrás, minha irmã me ligou. Contou uma história triste, muito triste. Me fez repensar muitas coisas. E a história é bem simples. Ela e mais algumas das minhas primas haviam sido abusadas por alguém da nossa família. Alguém que todo mundo da nossa família olhava e respeitava como um homem de Deus. Não pense que os homens aqui dessa igreja, e eu falo isso para as jovens que ainda não escolheram um marido, não pense que os homens que vêm aqui nessa igreja, todos eles vivem conforme a vontade de Deus. Não se submetam a qualquer um. Porque muitos deles não vivem os princípios que Deus deu para eles viver. Eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje como homem, para que nós venhamos nos lembrar disso. E homens, se vocês vivem conforme os princípios que Deus para você, façam algo mais, além de ser um bom marido, mas instruam os jovens, os pequenos adolescentes, as crianças do sexo masculino, a como ser um homem de verdade. Porque esse é um outro problema que tem causado os homens a não serem homens. Porque eles não têm uma referência. A referência que eles têm, a gente encontra na televisão. E muitas vezes o pai dentro da nossa casa é ausente. Não é uma referência do que ser um homem de verdade. Pois que seja o propósito de cada um de vocês, e essa é a minha oração, que você seja um bom marido e seja uma referência como um homem para o seu filho, para que ele possa crescer e possa dizer com orgulho:
Meu pai era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E mulheres, não se esqueçam, não se submetam a qualquer um. Mas quando vocês encontrarem um homem que teme a Deus, não perca a oportunidade. Porque esse homem vai te fazer feliz. Eu gostaria de convidar a Karina para que cantasse a mesma música que ela cantou no começo. Eu gostaria que vocês lembrassem da letra da música. Ela vai começar a falar agora. Ela vai cantar a música. Vocês prestem atenção na música. Eu queria dedicar essa música, na verdade, para todos os homens que têm andado, às vezes, um pouco longe. Você acha que você tem feito, né, ou andado, às vezes, longe dos princípios que Deus determinou para você. Pense na letra dessa música, porque ela fala sobre perdão. Ela fala sobre o poder de Deus, de como que Deus pode carregar os nossos problemas e transformar a nossa vida. God cannot solve it. No mountain too tall that God cannot move it. There is no storm so dark that God cannot calm it. No sorrow so deep that He cannot soothe it. 'Cause if He carried the weight of the world upon His shoulders, then I know, my brother, that He can carry you. 'Cause if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He can carry you. There is no problem too big that God cannot solve it. No mountain too tall that He cannot move it. There is no storm so dark that God cannot calm it. No sorrow so deep that He cannot move it. 'Cause if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He can carry you. 'Cause He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." Queria convidar a igreja a se colocar em pé, então. Terminar com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia de sábado. Também te agradecemos pela oportunidade imensa que nós temos de poder fazer parte de uma casa de oração, de uma igreja, e estarmos reunidos aqui hoje para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha purificado as minhas palavras, que o Teu Santo Espírito tenha trabalhado no coração de todos nós, principalmente dos homens hoje, para que possamos entender da nossa responsabilidade e que seja o nosso propósito, a partir de agora, nos submetermos a Deus, para que possamos fazer de nossas esposas mulheres felizes, e possamos, ó Pai, cuidar de nossas crianças.
Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós. Abençoe também as mulheres, para que elas possam, ó Pai, com paciência e diligência, orar pelos seus maridos. E que as jovens ainda, ó Pai, que ainda têm o direito de escolher, que elas venham escolher de forma inteligente, de forma sábia. Encontrar um homem, ó Pai, que submeta ao Senhor, para que elas possam ter o prazer de submeter a Ele, porque elas estarão se submetendo ao Senhor também. E é por elas que eu oro, Pai. Em nome santo de Jesus Cristo nós oramos pelas tuas bênçãos. Amém.